Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham. A primeira leitura do profeta Amós mostra uma coisa interessante. Sempre que há idolatria, aqui no caso um povo que adora outros deuses, que no nosso caso, nossas idolatrias são dinheiro, poder, estética, sempre vem junto, acoplado à injustiça social, né? Amós é tido como o profeta que denuncia as injustiças sociais. Por isso que muitos da TL gostam de fazer exegese de Amós, aí joga para a cabecinha deles, TL, né? Ao invés de fazer uma interpretação mais teológica, como se fosse algo totalmente humano, carnal. E aqui diz, pelos 3 crimes de Israel, pelos 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, a imoralidade sexual, né? Profanando o meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar. E assim por diante. Ele começa a denunciar os pecados do povo pela idolatria. O que quer dizer isso? Não tem jeito. Para ordenar a sociedade é necessária a graça, através da oração. Por isso que todas as autoridades civis deveriam ser cristãs, convertidas, bem formadas, para conduzir o bem comum, para que cada um e a sociedade como um todo tenha mais facilidade de ter um encontro pessoal com Deus e crescer espiritualmente e materialmente. Claro, uma pessoa que está passando por dificuldade financeira a ponto de não conseguir dar o mínimo à sua família, dificilmente vai ter cabeça para adorar Jesus sem se preocupar, né? Então, teoricamente, as autoridades civis deveriam se preocupar com o crescimento material e espiritual do povo, que é o oposto que está sendo feito hoje, né? Satanás infiltra pessoas para destruir a sociedade, para impedir, para dificultar, para que o povo passe por dificuldade, logo ter fome, e para impedir cada vez mais que o povo cresça espiritualmente. Proíbe homeschooling, proíbe escola católica de ter isso, aquilo, vai dificultando o ser humano a ter sua liberdade, a escolher, os pais de educar seus filhos. É o oposto, nós estamos no reino de Satanás, né? Por isso que nós precisamos de gente que tenha consciência do que está acontecendo para rezar, pelo menos rezar contra esse mal. Fazer vigília, rosário, né? Vamos fazer um cerco de Jericó para frente, aqui, para tentar destruir esse mal, né? Que está assolando esse país cada vez mais. Não só o Brasil, mas o mundo, mas o Brasil acelerado. E o Brasil, querendo ou não, é um país ainda com a maioria cristã, seja católico, seja protestante, mas que está sendo subjugado por uma minoria de satânicos ateus, né? Uma minoria infiltrada nos órgãos, principalmente judiciário, Ministério Público, mas também legislativo e executivo, né? Infiltrados e cada vez mais apertando as famílias para abdicarem dos seus direitos de liberdade e de educar na fé. E aí você vê um monte de injustiça social em cadeia, né? Cada vez mais destruindo o país. Então, fica aí. E o evangelho, um pouco muito forte, né? Vendo a multidão, Jesus tinha acabado de fazer um monte de milagres. Aí chega um e diz, então, mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Provavelmente era alguém que na onda do calor viu um cara que faz um monte de prodígios e pelo orgulho, pela vaidade, quer se erguer, né? A Igreja Católica, de vez em quando, atrai por isso. Por uma projeção aqui, social, na plateia. Aqui tem pessoas de todas as classes sociais, né? Às vezes tem gente que,
Por isso que tem gente que quer ler, quer se projetar, quer aparecer, você quer ser coordenador, que tem atrativos que não são espirituais. Tem muitos atrativos, né? Então, o orgulho, a vaidade. Agora está na moda esses acampamentos, os legendários dos protestantes. Agora tem Bravos Corps, sei lá o quê. Põe todas as camisetas, né? De vez em quando eu atendo de Rio Verde gente que se sente excluído, porque nunca participou desses acampamentos e lá na igreja fica excluído, porque fica só o grupo. É uma marca, né? Você não faz parte, você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer. Senão você não faz parte do grupo. Então, há várias formas de você viver a fé, não a fé, mas viver na igreja sem ser realmente pela fé, pela verdade, pelo amor, né? Então, provavelmente, esse escriba estava na onda do poder de Jesus e não para viver a humildade, a pobreza evangélica, de se entregar para se consumir até morrer por amor, sendo perseguido e tudo, mas para fazer parte de um grupo que naquele momento estava passando pela fase áurea, a fase dos milagres, né? E Jesus respondeu às raposas no sentido de enganação, né? As raposas têm esse conceito, essa analogia, e as aves de orgulho, a ave que voa, não tem seus ninhos, a raposa não tem suas tocas, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, ele purificou o ato daquele escriba, né? Olha, esse motivo que você está vindo não é o ideal, porque essa fase de milagres, de glamour, passará rapidamente e entrará uma grande tribulação, o sacrifício, a paixão, morte e ressurreição. Você não está vindo com o intuito de entregar a sua vida, de se doar, mas sim de participar de um oba-oba, né? E por outro lado, um outro discípulo disse: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os mortos, né? Aqui tem uma coisa que mexe um pouco, que é como é que fica honrar pai e mãe. A gente deve honrar pai e mãe. Então por que Jesus falou isso? Eu vou desonrar meu pai se eu não... Bem, alguns padres da igreja, São João Crisóstomo, dizem que é só para deixar bem claro, enfatizar que a luta, os valores espirituais estão acima dos valores corporais, até mesmo dos pais. Por exemplo, as monjas carmelitas enclausuradas não enterram seus pais. Podem rezar por eles, né? Mas a grande maioria, a não ser que tenha uma exceção. Claro que nunca existe nada 100%. Pode ser que a monja superiora pode... Mas o normal é que não enterre seus pais. Então, isso aqui é igual a homilia. Homilia é muito difícil você esgotar todos os sentidos das coisas, né? Quando eu falo, a mulher dona de casa vale 1 milhão por dia, é Nossa Senhora, é sei lá o quê. A tendência é o quê? Ele está falando que a mulher não pode trabalhar fora. Ele está falando mal da mulher que trabalha fora. Eu não falei isso. Eu falei do valor da mulher de casa, que é como esposa e mãe, que é incomparável com qualquer outro. Mas eu não disse. Então, Jesus não está dizendo que nenhuma pessoa que segue Jesus pode enterrar os pais, né? Não. Ele está dizendo que, por exemplo, num estado de urgência espiritual, em que precisa de todos os padres ali, está numa guerra clara, é mais importante isso do que voltar para os pais. Em estados mais radicais de vida, como clausura, há algo, mas não quer dizer que aqueles que podem, né, não podem enterrar os pais. Não. A gente vê que grande parte dos padres vai e celebra a missa, quando consegue, uma das missas.
né? Não é proibido que enterre os mortos. Jesus está enfatizando a grandeza da vida espiritual ao invés da corporal e a radicalidade de algum momento, seja momento de as freiras que estão lá, ou os padres que estão em missão na África, na Índia, tantos países, né? Muitos deles também não conseguem, até porque tem a limitação financeira. Não é que de uma hora para outra consegue uma passagem de avião para vir da África, para vir da Índia. Então, Jesus está justificando essas pessoas, né? E situações que são mais importantes do que até uma coisa tão importante quanto essa. Mas sempre o mandamento de honrar pai e mãe permanece. Nós temos que tentar, dentro do nosso estado vocacional, de honrar pai e mãe. Isso não mudou nada, né? É só mostrar que há coisas que ultrapassam isso. De enterrar os pais, né? Assim como também justifica esses missionários, né? Que nunca mais vão ver seus pais, ou os enclausurados, poderia também ecoar como desonrar pai e mãe. Porque que eles nunca mais vão ver. Mas não é. A radicalidade do evangelho leva a isso. Isso é importante. Mas quem pode, deve honrar os pais, né? Quem está aí. Tanto é que no catecismo fala de pessoas que podem não casar, não para se consagrar, mas lá fala para cuidar dos pais doentes. Então as pessoas, principalmente mulher aí, tal de mulher de 35 a 40 anos que não casou, é um desespero. Primeiro porque muitos de nós da igreja ficam cobrando da coitada. Né? Como se não fosse nada se não casasse. Mas está no catecismo. Há pessoas que não nasceram para casar, mas para cuidar da família, dos pais. Então, não se desesperem. Se Deus manda. E o pior de tudo é que ficam tão desesperadas que são o maior número de mulheres que vivem relacionamentos abusivos. Que o homem pisa no pescoço, humilha, vira gigolô, banca homem, né? Por desespero afetivo sexual, de eu preciso de casar, eu preciso, né? E aí fica a minha voz lá do outro lado, não casa por isso, reza, né? Só se for uma coisa muito certeza, você não é obrigado a casar, você não é obrigado a casar. Quem está me ouvindo aí, hoje vai ser o dia de cura interior, né? Você não é obrigado a casar, obrigada. Isso que o povo, inclusive muitos da igreja, que eu nunca vi um povo de igreja que dá povo como de igreja, que não deveria falar errado, dá conselho errado. É mandar casar quando o homem abandona a mulher, casar de novo, sem nem saber se houve um casamento de verdade. É mandar casar, é mandar parar de ter filho. Nesse mundo, você vai ter mais um. Se fosse gente de fora da igreja, eu entenderia. Mas a maioria amassa barro na igreja. São esses escribas que vêm para a igreja por um monte de motivo, menos se converter. Mete a língua para falar coisas erradas, absurdas, e depois você vai pagar caro por isso. Se essa mulher vai lá e junta com a pessoa em pecado, e vai criando um monte de pecado, você vai pagar por todos eles, pelos seus maus conselhos. Não deem conselhos errados. Trava a língua, amarra. Né? Quem é você para mandar ter menos filho? Ou falar que tem que casar? Você não sabe. Então, fica aí os alertas para todos. E se vocês querem que a linguinha esteja direcionada para o caminho certo, reza o rosário, faz jejum, faz penitência, né? A linguinha no salão de beleza, direciona ou trava. Fala para o Espírito Santo. Ou leva para o céu ou amarra 2 nó. Enquanto eu estiver lá para não sair conselhos errados, diabólicos. Porque depois você vai pagar caro por todas as consequências dos conselhos errados. Que Nossa Senhora nos dê
juízo. Assim seja. Amém.